8 de maio de 1945. A guerra na Europa acabou. As ruas da Alemanha estão em silêncio, cobertas de cinzas e uniformes abandonados. O Terceiro Reich deixou de existir. Mas entre os escombros, há homens que ainda acreditam que podem escapar do julgamento da história. Um deles era alto, de traços marcantes, olhar gelado e um distintivo da SS no colarinho. Seu nome, Ernst Kaltenbrunner. Àquela altura, ele era o homem mais poderoso da SS ainda vivo, o último chefe do terror nazista. Substituto direto de Reinhard Heydrich, foi ele quem assumiu o comando da Gestapo, da SD e de todo o serviço de segurança do Reich. E nas últimas semanas do regime, quando tudo desmoronava, Kaltenbrunner ainda assinava ordens de execução, deportações e massacres. Mas quem foi esse homem que levou a máquina da morte nazista até o seu último suspiro? E como ele conseguiu escapar da sombra de seus próprios crimes até ser desmascarado em Nuremberg? Ernst Kaltenbrunner nasceu em 4 de outubro de 1903, na pequena cidade austríaca de Ried im Innkreis, uma região rural cercada por montanhas. Seu pai era advogado, um homem respeitado na comunidade, e sua mãe, uma mulher rígida, educada dentro dos valores patrióticos da velha monarquia austro-húngara. A infância de Ernst coincidiu com um período de crise. O Império Austro-Húngaro estava desmoronando. A Primeira Guerra Mundial devastava a Europa, e as antigas certezas políticas se transformavam em cinzas. Quando o Império finalmente caiu, em 1918, a Áustria mergulhou em caos. A derrota deixou feridas profundas, e o jovem Kaltenbrunner cresceu ouvindo discursos de ódio, ressentimento e nacionalismo inflamado. Muitos austríacos viam o colapso imperial como uma humilhação, e os culpados, segundo a propaganda da época, eram sempre os mesmos: os socialistas, os comunistas e os judeus. Foi nesse ambiente que o menino de província começou a formar sua visão de mundo, um mundo dividido entre os puros e os inimigos da nação. Na juventude, Kaltenbrunner se destacou nos estudos. Era inteligente, metódico e obsessivamente disciplinado. Estudou direito na Universidade de Graz, onde logo ganhou fama de homem reservado e ambicioso. Colegas descreviam-no como alguém sem humor, sem empatia e obcecado por ascensão social. Ele não sonhava com a justiça, como tantos outros estudantes de direito. Sonhava com autoridade, com o poder de impor regras e decidir o destino dos outros. Em 1926, formou-se advogado. Mas o diploma era apenas o primeiro degrau. O jovem doutor via nas instituições democráticas da nova República Austríaca sinais de fraqueza e acreditava que o país precisava de mão firme e ordem absoluta. Foi nesse clima de descontentamento que conheceu o Partido Nazista Austríaco, um grupo pequeno, ilegal e violento, inspirado no nacionalismo extremista que crescia na vizinha Alemanha. Na época, Adolf Hitler ainda era um nome controverso, mas já começava a atrair simpatizantes entre jovens nacionalistas que viam nele a promessa de resgate da grandeza germânica. Kaltenbrunner se aproximou primeiro por curiosidade política, mas logo se envolveu de corpo e alma. A retórica do partido o fascinava, a ideia de pureza racial, disciplina e poder centralizado. Era a linguagem que ele entendia. Em 1929, ingressou oficialmente no NSDAP, Partido Nazista Austríaco, e um ano depois na SS Schutzstaffel, a força de elite criada por Hitler. O uniforme negro, o juramento de lealdade, a hierarquia inflexível, tudo isso representava para ele a perfeição do que sempre acreditou ser o ideal de uma nação forte. Kaltenbrunner encontrou na SS não apenas uma carreira, mas uma identidade. De advogado sem destaque, tornou-se soldado de uma ideologia totalitária. Sua ascensão foi rápida. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, em 1933, o Partido Nazista Austríaco ganhou força.
e Kaltenbrunner emergiu como um de seus líderes mais radicais. Defendia abertamente a união da Áustria com a Alemanha, mesmo que isso significasse o fim da soberania austríaca. Em 1938, quando a Anschluss, a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich, finalmente ocorreu, ele já era um dos principais nomes do movimento. Enquanto milhares celebravam a chegada das tropas alemãs a Viena, Kaltenbrunner viu ali a sua consagração pessoal. Foi recompensado com o título de SS Brigadeführer, equivalente a general, e nomeado chefe da Polícia de Segurança da Áustria, diretamente subordinado a Heinrich Himmler, o todo-poderoso comandante da SS. A partir daquele momento, a Áustria deixava de ser apenas sua pátria. Passava a ser seu território de vigilância, onde ele aplicaria pela primeira vez o terror que aprendera com seus superiores. Foi aí que começou o verdadeiro legado de Ernst Kaltenbrunner, o legado da vigilância, do medo e do extermínio. Se você gosta de entender os bastidores sombrios da Segunda Guerra, já se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a história é contada sem filtros e com profundidade. Mas o que começou em Viena, logo se espalharia por toda a Europa ocupada. Aquele advogado ambicioso transformou-se em um dos rostos invisíveis da máquina da morte. E seu nome logo seria pronunciado nos corredores mais sombrios do Reich. E foi nesse cenário, entre a ambição e o terror, que Kaltenbrunner daria o passo seguinte. Berlim, 1939. As ruas fervem com desfiles, bandeiras e juramentos ao Führer. Mas por trás da pompa e da disciplina militar, há uma rede invisível de homens que controlam a Alemanha pelo medo. E um deles, ainda em silêncio, começa a se destacar. Ernst Kaltenbrunner havia deixado Viena e agora circulava pelos corredores do poder nazista. Sua reputação o precedia, frio, metódico e absolutamente leal. Era o tipo de homem que Hitler e Himmler confiavam para as tarefas mais sujas e, mais importante, para guardar segredos. Kaltenbrunner não era um soldado de campo, era um burocrata do terror. O tipo de homem que podia transformar assassinato em estatística, deportação em reassentamento e extermínio em simples procedimento administrativo. Em pouco tempo, tornou-se um nome de peso dentro da SS. Seu escritório não cheirava a pólvora, mas a papel, tinta e fumaça de cigarro, o verdadeiro campo de batalha de uma guerra invisível. Ali, entre relatórios e telegramas, Kaltenbrunner assinava o destino de milhares. Seu trabalho era simples e brutal: eliminar os inimigos do regime. Judeus, comunistas, homossexuais, religiosos, intelectuais e até mesmo membros do próprio partido que tivessem caído em desgraça, todos podiam desaparecer de um dia para o outro. O terror era o idioma oficial do Reich, e Kaltenbrunner era um de seus intérpretes mais fiéis. Mas o destino mais uma vez o empurraria para o centro do poder. Em 1942, o homem que simbolizava o cérebro da SS, Reinhard Heydrich, foi atingido por uma granada em Praga durante um atentado da resistência tcheca. Heydrich não resistiu aos ferimentos e morreu poucos dias depois. A morte daquele que fora chamado de o Carrasco de Praga e o Homem de Ferro da SS deixou um vácuo perigoso dentro do sistema nazista. Heydrich havia sido o arquiteto da solução final, o plano de extermínio sistemático dos judeus europeus. Substituí-lo não seria apenas difícil, seria quase impossível. Mas Heinrich Himmler sabia exatamente quem tinha o perfil necessário. Um homem sem escrúpulos, sem emoção e sem passado público que pudesse comprometer o regime. Esse homem era Ernst Kaltenbrunner. Em janeiro de 1943, ele foi oficialmente nomeado chefe do RSHA, o Reichssicherheitshauptamt, o escritório central de segurança do Reich. Essa era a instituição mais temida da Alemanha nazista, um organismo que concentrava todos os instrumentos de repressão: a Gestapo, Polícia Secreta do Estado, o SD, Serviço de Inteligência da SS, e a Kripo, Polícia Criminal. Na prática,
Kaltenbrunner se tornava o homem mais poderoso da Alemanha depois de Himmler. Nenhuma prisão, interrogatório ou execução podia ocorrer sem passar, direta ou indiretamente, por sua autoridade. Com a morte de Heydrich, muitos acreditaram que a máquina de repressão nazista perderia eficiência. Mas sob o comando de Kaltenbrunner, o contrário aconteceu. O sistema tornou-se ainda mais impessoal, mais metódico e, portanto, mais mortal. Ele impôs uma nova lógica ao terror, a lógica da organização total. Os assassinatos em massa deixaram de ser apenas atos de guerra ou vingança e passaram a ser parte de uma estrutura administrativa cuidadosamente mantida. Planilhas, relatórios e relatórios de transporte substituíram as armas nas mãos dos executores. A morte agora tinha horário, itinerário e registro. Enquanto Himmler tratava diretamente com Hitler, Kaltenbrunner mantinha a engrenagem girando. Assinava ordens, redistribuía prisioneiros, coordenava deportações e supervisionava os campos de concentração espalhados por toda a Europa ocupada. Cada telegrama que deixava seu gabinete representava dezenas, às vezes centenas, de vidas eliminadas. Ele não precisava levantar a voz, bastava uma assinatura. A partir dali, toda a estrutura de espionagem, repressão e extermínio passou por suas mãos. Você já imaginava que um único homem controlava tudo isso? Deixe seu like e conte nos comentários o que mais te surpreende nessa história. O RSHA se tornou um império dentro do império. E Kaltenbrunner, seu imperador das sombras. Nenhum outro oficial abaixo de Himmler concentrava tanto poder. E ele o usava com a mesma frieza com que estudara leis em Graz. Era o auge de sua carreira e o auge do horror. Kaltenbrunner herdava uma máquina perfeitamente ajustada e manteve-a funcionando até o último dia. Foi o ápice do terror burocrático nazista, e ele estava no comando. Mas nas ruas bombardeadas da Europa, nas trincheiras e nos vagões de carga, as consequências das ordens que saíam de sua mesa se multiplicavam. A cada nova diretiva, a morte ganhava velocidade, e foi nesse ritmo mecânico e impessoal que a Alemanha se transformou em um campo de sombras. E enquanto a guerra se espalhava, a máquina que Kaltenbrunner controlava começava a escapar de todo o controle. O terror ganhava vida própria, e em breve se voltaria até contra os próprios homens que o criaram. Com Ernst Kaltenbrunner à frente do RSHA, o Terceiro Reich mergulhou ainda mais fundo naquilo que os próprios nazistas chamavam de Nova Ordem Europeia. Mas essa ordem era construída sobre um alicerce de cadáveres e silêncio. O império que ele administrava não era feito de territórios, era feito de medo. O RSHA tornara-se o coração da repressão nazista. Era dali, de um complexo de edifícios em Berlim, que saíam as ordens para todo o continente ocupado. Ordens de deportação, execução e espionagem. Ordens que pareciam simples instruções administrativas, mas que determinavam quem viveria e quem morreria. Entre 1943 e 1945, ele supervisionou pessoalmente a deportação de dezenas de milhares de judeus húngaros e tchecos. O transporte humano funcionava como uma linha de produção industrial. Trens lotados, vagões lacrados e destinos conhecidos. Auschwitz, Majdanek, Mauthausen. Os relatórios que chegavam à sua mesa eram sempre redigidos em tom técnico e impessoal. Falavam de realocações na transferências e operações especiais. Mas no vocabulário do regime, transferência era deportação e processado significava morto. Kaltenbrunner dominava esse idioma da morte com a frieza de um jurista. Tinha formação em direito e talvez por isso entendesse que o poder absoluto não precisava de gritos. Bastava um carimbo e um silêncio cúmplice. Sob suas ordens diretas, a Gestapo intensificou a perseguição a qualquer forma de dissidência. Pastores luteranos, padres católicos, intelectuais e até veteranos de guerra foram presos e enviados para campos como Flossenbürg e Ravensbrück. Entre os que caíram nas malhas de sua polícia estavam homens e mulheres cuja única culpa era pensar diferente.
A estrutura do terror funcionava como um organismo perfeito. A Gestapo descobria, o SD investigava e o RSHA decidia o destino. Tudo com aparente legalidade, uma ironia cruel. Os horrores do regime eram meticulosamente documentados, protocolados e arquivados. A morte tinha protocolo, o assassinato, assinatura. Os campos de concentração eram a consequência natural dessa máquina. Mauthausen, na Áustria, transformou-se em símbolo do poder de Kaltenbrunner. Foi o campo que ele considerava seu modelo de eficiência. Lá, prisioneiros eram obrigados a carregar blocos de pedra sob o frio extremo, e a escadaria da pedreira, conhecida como Escada da Morte, tornou-se uma das imagens mais sinistras do sistema nazista. Milhares pereceram em trabalhos forçados, execuções e torturas, tudo em nome da ordem que Kaltenbrunner ajudava a manter. Apesar de controlar a polícia mais temida do Reich, ele raramente aparecia em público. Quase não há registros de discursos nem de aparições em eventos oficiais. Seu poder vinha do silêncio. Era o homem das sombras, o executor invisível de ordens invisíveis. Ele compreendia algo que poucos percebiam. O verdadeiro poder não está na presença, mas no medo que ela causa, mesmo quando não se vê o rosto de quem manda. Durante a ocupação da Europa, Kaltenbrunner coordenou a repressão às forças de resistência. Na França, na Noruega, na Grécia e, sobretudo, nos Balcãs, as tropas, sob sua supervisão, ordenaram execuções coletivas e retaliações brutais. Reféns civis eram fuzilados por cada soldado alemão morto, num ciclo interminável de terror e vingança. Mas talvez seu momento mais notório tenha vindo em julho de 1944, quando o próprio Hitler escapou por pouco de uma tentativa de assassinato. Foi a Operação Valkyria, liderada por oficiais alemães que tentavam derrubar o regime e negociar a paz. Quando a bomba explodiu no quartel de Rastenburg, Hitler sobreviveu, e a fúria do regime caiu sobre todos os suspeitos. Kaltenbrunner foi quem supervisionou a repressão. Foi ele quem assinou centenas de ordens de prisão e execuções, incluindo as de oficiais condecorados do exército alemão. Entre eles Klaus von Stauffenberg, o homem que quase matou Hitler. Durante semanas, prisioneiros foram interrogados, torturados e enforcados com cordas de piano. Um castigo pessoalmente autorizado por Kaltenbrunner. As execuções foram filmadas para que o Führer pudesse assistir em Berlim. E as gravações se tornaram um testemunho macabro do fanatismo do regime. Enquanto muitos duvidavam, Kaltenbrunner permanecia fiel ao Führer, até o fim. E se você está acompanhando até aqui, é porque entende a importância de lembrar. Apoie este trabalho com o seu like. Ele ajuda muito a manter viva a memória da história. Mesmo quando a guerra se voltava contra a Alemanha, ele continuava acreditando na vitória do Reich. Era o tipo de fé que não vinha de esperança, mas de medo. Medo de cair junto com o sistema que ele mesmo ajudou a criar. No fim, Kaltenbrunner não comandava apenas uma instituição. Comandava o próprio terror. O terror que se espalhava sem rosto, sem voz e sem piedade. Mas em 1945, com o Reich em ruínas, até o medo começaria a mudar de lado. Os que antes mandavam matar, agora começariam a fugir. O inverno de 1945 trouxe mais do que frio para a Alemanha. Trouxe a sensação do fim. As tropas soviéticas avançavam de leste, os aliados de oeste, e a cada semana o território do Reich diminuía. As cidades estavam em ruínas, as comunicações interrompidas e o império de Hitler, aquele que deveria durar 1000 anos, agonizava em apenas 12. Em meio a esse colapso, Ernst Kaltenbrunner não desapareceu. Pelo contrário, manteve-se ativo até o último instante. Com os escritórios de Berlim reduzidos a escombros, ele transferiu o quartel-general do RSHA para a Áustria, sua terra natal, instalando-se nos Alpes, na região de Altausee, onde acreditava estar seguro. Nos vales cobertos de neve, o homem que controlara o terror de um continente agora se escondia atrás da ilusão de isolamento. De lá, continuava a emitir ordens, mesmo quando o Reich já não passava de ruínas políticas e morais.
Em telegramas interceptados mais tarde, Kaltenbrunner exigia que os últimos prisioneiros políticos e judeus sobreviventes fossem evacuados para regiões mais distantes do fronte. Um termo que mais uma vez significava morte. Mesmo sabendo que a guerra estava perdida, ele insistia em manter o sistema de extermínio em funcionamento. Era como se não conseguisse existir fora da lógica da obediência e do medo. Enquanto Berlim ardia sob as bombas, Kaltenbrunner ainda acreditava que o terror poderia manter-se de pé. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler tirou a própria vida em seu bunker. A notícia se espalhou como um terremoto. Para muitos nazistas era o fim de tudo, mas Kaltenbrunner, fiel até a última gota de conveniência, tentou reescrever seu papel na história. Ele acreditava que poderia negociar com os aliados, apresentando-se não como criminoso, mas como administrador. Alegava ter tentado moderar os excessos de Himmler e negava envolvimento direto nas execuções. Sua nova estratégia era simples: transformar-se, da noite para o dia, de carrasco em burocrata arrependido. Quando a rendição alemã foi finalmente assinada, em 8 de maio de 1945, a Europa respirou. Mas os fantasmas do Reich ainda caminhavam pelos Alpes. Entre eles, disfarçado de oficial da Wehrmacht, estava Ernst Kaltenbrunner. Vestido com um uniforme comum barbeado e com papéis falsos, ele acreditava que poderia se misturar aos milhares de soldados fugitivos que tentavam escapar do avanço soviético. Carregava poucos pertences, mas entre eles, escondidos, estavam documentos confidenciais do RSHA, ordens, relatórios e assinaturas que em breve seriam sua sentença de morte. Ele não imaginava que seria traído não por um espião, nem por um inimigo político, mas por gente simples, moradores de uma pequena vila austríaca. Na manhã de 12 de maio de 1945, tropas americanas do 80º Corpo de Infantaria receberam uma denúncia. Um homem estranho havia sido visto em uma casa de montanha, pedindo abrigo e comida, com sotaque de Viena e atitude autoritária demais para um soldado comum. Quando os soldados cercaram o local, Kaltenbrunner tentou fugir pelos bosques, mas foi capturado. Diante dos interrogadores, ainda tentou negar sua identidade. Disse ser um simples oficial administrativo, um funcionário sem importância. Mas os papéis encontrados com ele contavam outra história. E entre eles um documento carregava sua assinatura em tinta preta. Ernst Kaltenbrunner, SS Obergruppenführer, chefe do RSHA. Levado para Nuremberg, foi colocado sob custódia norte-americana. Durante os primeiros interrogatórios, manteve a mesma postura que o acompanharia até o fim: negação, cinismo e frieza. Eu apenas cumpria ordens, repetia. Nunca soube o que acontecia nos campos. Mas os interrogadores sabiam que mentia. O RSHA havia sido o cérebro do sistema de extermínio, e nada, absolutamente nada, acontecia sem seu conhecimento. As assinaturas estavam ali, os telegramas estavam ali, e as testemunhas sobreviventes estavam ali. Cada documento encontrado era uma voz gritando do passado, pedindo justiça. Nos meses seguintes, enquanto os destroços da Alemanha ainda fumegavam, Kaltenbrunner passou de caçador a prisioneiro, de homem que assinava sentenças de morte, a homem que esperava pela sua. O último chefe da SS seria, enfim, julgado. O que você faria se tivesse que julgar um homem como esse? Continue assistindo e descubra como a justiça respondeu a Ernst Kaltenbrunner em Nuremberg. Mas o julgamento que o esperava não seria apenas um tribunal comum. Seria o primeiro grande julgamento da história moderna contra crimes contra a humanidade. E nele, o rosto frio de Kaltenbrunner se tornaria um dos símbolos do que o ser humano é capaz de fazer e de negar, em nome da obediência. Nos corredores do tribunal, ele ainda acreditava que poderia enganar a história. Mas a história, dessa vez, não se deixaria enganar. Nuremberg, novembro de 1945. As ruínas da cidade alemã, ainda cobertas de cinzas, abrigavam agora um dos maiores atos de justiça da história moderna.
Ali onde antes ecoavam as vozes da propaganda nazista, ergueu-se o Tribunal Militar Internacional, um novo tipo de corte, criada não apenas para punir crimes de guerra, mas para julgar o próprio conceito de obediência cega. Era o julgamento não apenas de homens, mas de uma ideologia inteira. No banco dos réus, 24 homens. Entre eles, os mais altos nomes do regime: Hermann Göring, o Marechal do Reich; Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores; Rudolf Hess, o vice de Hitler; e, sentado um pouco mais distante, o homem de olhar gélido e cicatriz profunda no rosto, Ernst Kaltenbrunner, o último chefe do terror nazista. Sua presença era imponente. Alto, magro, de expressão inalterável, parecia feito de pedra. Enquanto outros tentavam justificar-se, Kaltenbrunner se mantinha em silêncio, quase desafiando o tribunal com o olhar. Ele foi formalmente acusado de 3 crimes principais: crimes de guerra, pela condução das execuções em massa e repressão de civis; crimes contra a humanidade, pela perseguição, deportação e assassinato sistemático de populações inteiras; e responsabilidade direta pelo Holocausto, por sua atuação como chefe do RSHA. Durante os depoimentos iniciais, tentou apresentar-se como um simples funcionário técnico. Alegou não ter poder de decisão, afirmando que apenas cumpria ordens superiores. Dizia-se alheio à solução final e tentou convencer os juízes de que fora um burocrata dedicado, mas apolítico. Mas essa estratégia logo começou a desmoronar. As provas documentais reunidas pelos aliados formavam uma montanha de papéis: telegramas, memorandos, atas de reunião e relatórios oficiais, todos assinados por ele. E cada assinatura era uma confissão silenciosa. Entre os documentos estava um memorando de 1944, em que Kaltenbrunner autorizava o tratamento especial de prisioneiros capturados pela Gestapo. Nos códigos do regime, tratamento especial era o eufemismo para execução imediata. Além dos papéis vieram as vozes. Sobreviventes dos campos, ex-oficiais e até antigos colegas depuseram contra ele. Um deles relatou que Kaltenbrunner havia ordenado pessoalmente o fuzilamento de reféns na França e a deportação de famílias inteiras da Hungria para Auschwitz. Outro afirmou que o chefe da SS exigia resultados e que os números de mortos deveriam refletir eficiência. O tribunal escutava e o silêncio de Kaltenbrunner era ensurdecedor. Durante as audiências, raramente se emocionava. Enquanto outros réus se exaltavam, choravam ou imploravam, ele permanecia imóvel, olhando para frente. Apenas a cicatriz em seu rosto parecia pulsar levemente, como se o ódio ali continuasse vivo. Certa manhã, um sobrevivente do campo de Mauthausen foi chamado para depor. Era um homem magro, de olhar cansado, que falou com calma. Ele não precisava estar no campo. Bastava uma caneta e centenas de nós morríamos. Era o homem que decidia quem vivia e quem morria. Essas palavras ecoaram pela sala do tribunal. Nenhuma defesa parecia possível depois disso. Mesmo diante das evidências esmagadoras, Kaltenbrunner manteve-se fiel à sua máscara. Negou até o fim. Disse que jamais ordenara mortes, que não conhecia detalhes da solução final e que muitos documentos haviam sido falsificados. Atribuiu as atrocidades a seus subordinados, os mesmos que ele havia treinado e promovido. Quando questionado sobre as deportações em massa, respondeu friamente: essas decisões não eram da minha competência direta. E quando o promotor apresentou sua assinatura em dezenas de ordens de execução, respondeu apenas: assinei sem saber o conteúdo. Mas o tribunal já havia formado sua convicção. O rosto de Kaltenbrunner se tornara o símbolo da burocracia do mal. O homem que matou por meio de papel e carimbo. O executor invisível. Ele não empunhou uma arma, mas comandou milhões. Em 1º de outubro de 1946, o Tribunal Militar Internacional anunciou o veredito: Ernst Kaltenbrunner, culpado de todos os crimes. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade e participação direta na execução da solução final. Quando a sentença foi lida, ele permaneceu imóvel.
Nenhuma reação, nenhuma palavra. Apenas um leve aceno de cabeça, como se aceitasse o resultado não como punição, mas como confirmação de sua importância no regime. 2 semanas depois, em 16 de outubro de 1946, na prisão de Nuremberg, Kaltenbrunner foi levado ao cadafalso. Estava tranquilo, vestindo terno escuro e segurando um crucifixo. Antes da execução, pediu para falar. Suas últimas palavras foram: "Fui fiel às minhas convicções. A história me julgará de forma diferente." Mas a história não o perdoou. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas conhecerão o que o fanatismo é capaz de fazer. Às 1h38 da madrugada, a sentença contra Ernst Kaltenbrunner foi cumprida. Demorou 12 minutos, o tempo que a justiça levou para encerrar uma vida dedicada à destruição de outras. Após a execução, seu corpo foi cremado e as cinzas lançadas em um rio para que nenhum túmulo pudesse transformar-se em símbolo. E assim, terminou o último chefe da SS, o homem que fez da obediência uma arma e da lei um instrumento de terror. Mas mesmo morto, seu legado sombrio continuaria ecoando, como advertência e lembrança de até onde pode ir o poder quando se torna refém do fanatismo. Ernst Kaltenbrunner foi o último grande líder da SS a morrer pela forca em Nuremberg, mas o terror que ele ajudou a construir não terminou com sua execução. Permaneceu vivo, não em monumentos, mas na memória dos milhões que sofreram sob o regime que ele serviu com disciplina quase religiosa. Durante os julgamentos, muitos sobreviventes o descreviam como um homem de aparência comum. Nada em seu rosto denunciava o monstro por trás da burocracia. E talvez esteja aí a face mais inquietante do mal. Ele raramente se parece com o que esperamos. Kaltenbrunner não foi um soldado de trincheira, nem um assassino armado. Seu campo de batalha era o escritório. Sua arma era a caneta. E com ela, ele exterminou mais vidas do que poderia ter feito com qualquer fuzil. E talvez essa seja a lição mais dura da história de Ernst Kaltenbrunner. O mal não precisa gritar para ser devastador. Às vezes, ele fala baixo, assina documentos e veste terno e gravata. Se este vídeo te fez refletir, inscreva-se no canal, ative o sininho e confira também os outros episódios da série Histórias do Holocausto. Nos vemos no próximo fragmento da história. Porque lembrar também é uma forma de resistir.